E eu quero compartilhar sobre o personagem que eu amo muito, tem muito a ver com a minha vida, o livro de Josué na Bíblia. E eu ganhei esse livro da Lourdinha, do Alexandre, beijo para a família Gurgel. Esse livro, acho que foi ano passado que eles me deram, o nome é Josué, Manual da Vida Abundante, do pastor Cote. E eu peguei só uma parte de um capítulo falando sobre esse assunto, e é poderoso. E eu creio que vai falar com você. Mas para contextualizar, nós vamos ler o texto. Josué capítulo 6, no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, a partir do verso 1. E a palavra diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, a cidade estava sitiada. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O próprio Deus estava falando isso ao general. E aí ele dá a instrução: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Guarda essa palavra, homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, algo semelhante a isso aqui. Esse aqui está bem bonitinho, com prata, mas era uma espécie de chofar, buzina, corneta. Esse é um instrumento bíblico, e esse aqui é o menor que eu tenho, por isso que eu trouxe. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marche ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados seguiam a arca durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Muito específico essa estratégia. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodeavam a cidade uma vez, voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Versículo 15: no 7º dia levantaram ao romper da manhã, e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Vou dar uma pausa aqui, porque só nesse versículo 17 eu podia ministrar 2 horas, queridos. Porque aqui está falando de alguém que não fazia parte do povo, de alguém que vivia numa profissão rejeitada pela sociedade. E eu quero dizer com isso, só resumindo, que eu poderia falar muito sobre isso, é que não importa o que você viveu, se você fizer a coisa certa diante do Senhor, cumprindo os princípios, você vai ser poupado, vai ser resgatado deste mundo mal. Amém? No versículo 16, eu quero reconstituir isso. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Você já sabe o que aconteceu, mas nós vamos fazer um ensaio. Eu vou tocar a trombeta, vou tocar o chofar,
E quando parar de tocar, pode se colocar de pé. Você que está em casa, fica em pé. Você que mora em apartamento, sobe no sofá para não derrubar o lustre do vizinho. Nós vamos fazer um grito aqui. Tomara que não caia os muros em volta da sua casa. Mas assim que aconteceu, só para você ter uma noção. Lembra quantos tinha tocando o chofar, a trombeta? 7, né? Os 7 tocando ininterruptamente, enquanto rodeavam. Naquele dia foram 7. E agora é a hora de nós vamos tocar. E aí o povo vai gritar. E depois que gritar, o muro ruiu. Amém? Entenderam então? Eu vou tocar. Quando acabar de tocar, você vai gritar. Glória a Deus. Pode sentar-se, queridos. Deu um arrepio aí, não? Você consegue imaginar aquele momento onde milhões estavam rodeadas a cidade sitiada. Vamos continuar no versículo 18. Mas fique longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam distraídos, não sejam destruídos. Aliás, os distraídos são destruídos. Do contrário, trarão desgraça, destruição ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Diz comigo, tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, boi, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes. Tiraram-a de lá, todos da sua família, e deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado de Jericó como espião. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Repete algumas vezes, eu creio que porque Josué foi espião há muito tempo atrás e sabia o que valia essa ação que a Raabe fez. Verso 26, naquela ocasião Josué pronunciou esse juramento solene, e isso vale até hoje. A cidade está lá, não foi reconstruída. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as portas. Ou seja, seu filho mais velho vai morrer quando você começar a construir, e o mais novo quando você fizer o acabamento. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Nós vemos aqui, querido, um momento em que a fortaleza estava recuada, encolhida, totalmente amedrontada, por conta dos filhos de Israel, por conta dos filhos de Deus. E nós precisamos, lógico, ler Josué capítulo 1, 2, 3, 4, 5, para entender melhor isso, mas eles passaram por tantas coisas. Nesses 5 capítulos, eles vieram depois de uma geração no deserto, peregrinando, buscando essa terra prometida. Enfrentaram coisas terríveis, e não foi muito fácil. Eles tiveram que levantar altares, eles tiveram que se arrepender, eles arrependeram
eles tiveram que mapear suas vidas, santificar suas vidas, colocar a marca da aliança com Deus, que era a circuncisão. Houve muitas coisas antes de chegar nesse momento, mas esse momento era o momento da virada para o povo de Israel. Nós vamos conquistar. E eles se deparam com a maior fortaleza da época. Ele fala assim: é isso que nós vamos ter que enfrentar. Mas foi uma geração que decidiu obedecer completamente. O segredo aqui foi a obediência. E eu creio, queridos, que a igreja do Senhor e a igreja Safe em Foz do Iguaçu está exatamente nesse ponto, de obedecer para avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Você crê nisso? Jericó estava cercado em uma situação inversa para o povo. Virou o momento. O que cercava estava sendo cercado, o que subjugava estava sendo subjugado. Deus estava levantando cativo aquele que era o cativeiro. Deus estava libertando o seu povo para que ele pudesse exercer o seu dom. Você já é livre para exercer o seu dom. Glória a Deus. Deus afirma a Josué que a vitória a partir daquele momento seria dele. Dependeria da obediência. Dependeria da obediência, porque outros momentos, a desobediência, a falta de cumprir aquilo que era a estratégia de Deus, impediu o povo de avançar completamente. Quando Josué espiou a terra pela primeira vez, ele falou assim: são gigantes, mas nós vamos comer ele como se fosse pão. Alguém já comprou pão lá do Pipinão? Que lá na beira da estrada? São os pães enormes. Eu imagino que Josué viu os gigantes, ele e Caleb, como aqueles pães. Nós vamos comer esse gigante aí, gente. Mas o relatório dos outros 10 foi contrário. E aí teve um atraso de 40 anos para chegar nesse ponto novamente. Quando Moisés estava a ponto de tomar a terra prometida, Deus falou para ele falar para a rocha, verter água. Ele pegou e bateu na rocha. E você sabe o que aconteceu? Moisés não entrou na terra prometida por conta dessa desobediência. Josué capítulo 6 no verso 2: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó e seus homens de guerra. Deus falou para ele: eu vou entregar nas suas mãos. O próprio Deus falou para ele, está dizendo para você nessa noite: teus inimigos vão cair. Eu vou falar de novo. Seus inimigos vão cair. Ou você está satisfeito com os inimigos que estão te perseguindo, querendo destruir sua família, que está fazendo você trabalhar igual um escravo, que está querendo montar ideologia na sua casa, na sua família, nos seus netos? Nós somos daquele que 5 gerações estão convivendo juntos. Coisa mais rara que aconteceu na humanidade está acontecendo neste tempo. E as coisas estão tudo misturadas, cada um torcendo para um time diferente, cada um acreditando num Deus diferente. Deus quer alinhar todas as coisas. Amém? Amém mesmo? Sempre vai depender de nós. O problema do povo de Deus nunca foi o inimigo. Olha isso, nunca foi o inimigo, porque o inimigo é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se anda bem com Deus, os inimigos são aniquilados. Se apostata de Deus, os inimigos tomam força. Se a igreja não se move, os inimigos tomam conta. Nós estamos vendo nossos países vizinhos fazendo isso, onde a igreja do Senhor, a igreja representada naquele lugar, negociou com os poderes dos homens. E a primeira coisa que eles fizeram, quando tomaram o poder, foi colocar os pastores da igreja para fora de campo. Você não tem mais voz aqui. E que se não quiser morrer, vaza. Procura qualquer venezuelano que frequentava a igreja aí, e você vai escutar esse tipo de história. Os inimigos crescem, queridos. E a igreja do Senhor no Brasil se levantou. Já se levantou. E nós vamos permanecer, nós vamos avançar em nome de Jesus. Nesse texto, Josué 6, Deus ordena detalhadamente o processo, a estratégia. E às vezes isso é um grande problema, porque pegamos a estratégia e queremos transformar ela em princípios. Ah, funcionou, então eu vou fazê-la também. Se houve um testemunho de alguém, você quer fazer igual.
Princípios são imutáveis, as estratégias de Deus podem mudar a cada momento. Deus tem um caminho, tem um destino para você. Conforme a idade que você responder, Ele vai mudar a estratégia, mas não vai mudar o plano. Consegue entender isso? Porque o inimigo vem enganando a humanidade. Não, você é muito novo para fazer isso, espera ficar mais velho, aproveita da vida. Não, agora você passou da idade, você não vai aguentar fazer isso. Fazer o que nós fizemos, nós saímos daqui num grupo de 10 pessoas, a maioria quase 50 já. Daqui mais 15, 20 anos eles não vão ter coragem de fazer o que nós fizemos. Nós rodamos 4.000 quilômetros para atender a igreja. Vivemos algo inédito. E olha que não foi de Kombi, igual o bispo rodou esse Brasil inteiro de Kombi. O bispo já tem 83 anos, mais de 50 de ministério. Deus foi bondoso para conosco, nós fomos de BMW, de Chevrolet novo, de Corolla. É o que precisava para aguentar os velhinhos aqui. Senão a gente não ia dar conta. Mas pensa nisso, Deus quer que a gente continue fazendo isso, até que Ele te recolha, em nome de Jesus. E eu já contei sobre isso, quando eu recebi cura, Deus falou muito intensamente comigo, e depois eu ficava querendo voltar naquele lugar, querendo colocar o joelho na mesma lajota, vendo o mesmo horário. Ah não, eu acho que foi porque foi numa terça, e na minha imaturidade eu queria que Deus fizesse de novo, lógico, mas queria que naquele momento eu sentisse a mesma coisa. E Deus vai falando de forma diferente o tempo todo. Ele tem uma forma exclusiva de falar com você, eu sei, mas Ele fala através da natureza, através da palavra, todos os dias, através dos seus inimigos inclusive. Creia nisso. Deus é muito, muito criativo e não gosta de ficar repetindo coisas. Assim é nosso Pai. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vem estratégias muito top. Pastor, olha lá, fulano faz isso na ação social, ciclano faz aquilo. Sim, mas nós já temos um projeto que Deus nos deu e está funcionando. Então às vezes uma estratégia funciona muito bem numa empresa, mas pode destruir e matar uma igreja. E pode funcionar muito bem numa igreja e matar uma empresa. Por que estou falando de empresa e de igreja? Porque tem muitos coaches aí, nada contra coach, a gente deve estudar sim. Mas coach é um treinador, e eu acho que para ser um treinador, precisa ser alguém que já foi especialista na área. Eu posso ser coach de basquete, porque eu joguei basquete. As coisas se atualizaram, eu já não respondo, não tenho reflexo nem impulsão que tinha antes. Mas as técnicas eu posso ensinar, porque eu fiz. É disso que eu estou falando. E uma visão pode ser muito top para uma igreja, mas não funciona na outra. Nós fomos lá para o sul, lá em Cachoeirinha, Arroio do Sal, foi um encontro muito top, muito diferente. 3 igrejas envolvidas. 3 igrejas envolvidas com o mesmo propósito, ministrar a palavra de Deus. Foi tremendo, mas as estratégias podem mudar para cada uma delas. Cada uma delas Deus pode falar com o anjo daquela igreja. Então a estratégia precisa ser customizada, recebida de Deus, como nós recebemos. Nós recebemos estratégias. Princípios sempre funcionam. Então quando nós conciliamos a estratégia que Deus nos dá e compreendendo os princípios envolvidos para essa estratégia, conectamos o natural com o sobrenatural. Foi assim que aconteceu. Nós experimentamos nesse grito aqui que nós demos. Isso é suficiente para derrubar alguma coisa? Mas multiplica muitas vezes mais. E literalmente eles começaram a ganhar a guerra no grito, gente. Ganhar no grito, já pensou nisso? E sabe qual a largura daquele muro? 4 metros de largura. A Raabe morava no muro, pessoas moravam no muro, carruagens passavam em cima do muro. 4 metros de largura, 10 metros de altura. E o muro ele não caiu para frente nem caiu para trás, ele implodiu. No grito, por causa do toque do chofar, o toque das trombetas, ele implodiu. O natural seria, coloca dinamite lá embaixo, chama os japoneses para fazer isso, e o negócio implodiria. Mas no grito ele implodiu, e o muro desceu a uma altura que
aonde você estivesse era só atravessar o muro e invadir e dominar. Foi isso que aconteceu. E eu estive lá em 2007 numa viagem e eu tenho um pedaço do muro aqui. Se você quiser depois tocar, sentir a textura. Espera aí, pastor, como é que você tem certeza? Eu estive lá na escavação, no muro que implodiu. Está na Cisjordânia. Na Jordânia, está dominada não por Israel. Então, um lugar muito, muito destruído. Você passa assim nas vilas, é buraco de bala do tamanho de um canhão. Muita destruição. E o muro está lá esfacelado, ele implodiu. Eu consegui uma lasca da pedra que estava no muro. Está escrita a data aqui: Muralha de Jericó. Para mim foi muito importante, porque Deus mudou meu nome no nascimento. E naquela semana que eu estava em Israel, eu recebi a notícia de que minha tia, que participou do meu nascimento e que orou junto com a minha mãe para trocar o meu nome, tinha falecido naqueles dias. Então foi emocionante estar naquele lugar, saber que uma cristã deu destino a um membro da família que era eu. E 44 anos depois começou a se cumprir tudo que ela profetizou naquele dia, no dia do meu nascimento. Então, se tem promessa para a sua vida, eu creio que é o momento. Essa geração que estava com Josué foi alimentada por Deus no deserto e escutou as histórias do que aconteceu. E eles falaram assim: é assim que vai ser para conquistar? Estamos com você, meu general, nós vamos lá. E a obediência foi completa. A obediência não é um tema fácil, é um tema confrontador, que necessita de muita força de vontade para acontecer. Nós vemos que é necessário um processo de libertação, porque a desobediência, querido, está atrelada à rebeldia. O desobediente geralmente é rebelde, e no processo de libertação nós precisamos cultivar, querer mesmo essa libertação, uma vontade espiritual de guerra, de guerrilha, ser guerreiro para conquistar isso, ser aguerrida é a palavra feminina para isso. Nós precisamos, devemos querer isso. Olha só o que o texto diz no verso 3: vós, pois, essa na versão Ferreira de Almeida, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Na NVI que nós lemos: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Todos os homens armados, todos os homens de guerra. Isso tem um sentido muito importante, porque homens de guerra não estão fora de nós, está dentro de nós. Homens de guerra está dentro de você, queridos. Para você ter essa liberdade espiritual, ninguém vai poder guerrear por você aquilo que você precisa se posicionar. Não adianta falar: mas é que meu discipulador, é que a minha igreja. Não tem desculpa. Diante de Deus Ele vai querer saber: cadê o guerreiro que eu botei aí dentro? Para defender espiritualmente a sua casa, para defender espiritualmente o seu território, para conquistar a cidade que você habita. Deus te colocou aqui, não foi por acaso. Amém? Isso fala, lógico, de hombridade, de uma postura máscula, ofensiva, determinada. Pastor, está falando de violência? Não, estou falando de uma posição de firmeza. Porque o que está acontecendo pelo mundo, todo mundo deixa disso. Estão destruindo as famílias e nós estamos concordando. Afinal de contas é opinião. Todo mundo está fazendo. Não vai nessa não, porque tua mãe já disse que porque você não é, você já sabe. Precisamos lutar com aquilo que impede a nossa liberdade espiritual. Destruir hábitos prejudiciais e pecaminosos requer força de vontade, sim. Você precisa ser resiliente, disposto a lutar contra as suas vontades. Lutar e obedecer com perseverança é uma guerra de vida ou morte espiritual. Então precisa ter um posicionamento. Então você precisa cuidar com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, cuidar com os ambientes que você se expõe. Se você não é influência no ambiente que você está, sai fora de lá. Se você percebe que está sendo influenciado, fuja.
Porque você sabe que teu maior inimigo não está fora, ele está dentro. Mas também, o melhor de você também está lá dentro. Esse guerreiro precisa vir para fora. Então, se você não é influência, fuja do ambiente. Se você está influenciando, crie coragem, vá para cima, fala aquilo que Deus mandou você falar. Festas que você é convidado ou até promove, precisa refletir a santidade de Deus. Um ambiente, a fala, as conversas de pessoas que querem mudar o mundo, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de honra, precisa ser sal e luz em todos os lugares, em tudo aquilo que fala, tudo aquilo que pensa. Ou o que estamos fazendo está recheado de mundanismo. Mistura nunca foi boa. Nós não gostamos de misturar as coisas. E Deus não aceita nada misturado. Ele quer pureza, santidade. A essência da estratégia que funciona reside na obediência. Deus deu várias estratégias. Por que essa foi tão perfeita? Porque teve obediência. Obediência completa, você vai ver no capítulo 7, que alguns quiseram se aproveitar disso e desobedeceram, e aí o bicho pegou para eles. Mas não vou tocar nesse assunto, porque aqui foi a virada. Os problemas depois vieram e continua até hoje. Eu vejo que a estratégia ordenada por Deus tem esse aspecto de testar a nossa fidelidade, a nossa confiança em obedecer. Não é a estratégia em si, mas a obediência é a resposta à nossa dedicação e obediência a Deus. Por isso, por conta disso, jamais devemos usar uma estratégia que tenha dado certo e colocar ela como princípio. Querer fazer isso é o princípio ativo da religiosidade, porque acabamos tornando-nos religiosos e acabamos com a intimidade com Deus. Muitas religiões nascem em cima disso. Deus deu uma estratégia, que legal, então é isso que nós vamos fazer o resto da vida. Não, a gente precisa parar e perguntar: Deus, o que você tem para amanhã? Amanhã é segunda-feira, como é que eu vou lidar com tudo que tem para amanhã? Às vezes você está aqui e nem está recebendo tudo que Deus está falando, porque você está preocupado com as coisas lá que não são eternas. E aí nós precisamos exercitar uma lei que é muito importante, muito top, que ela funciona tanto para o físico, quanto para o espiritual, quanto para a área moral, que é a lei da musculatura. Uau! A lei da musculatura, ela é simples. Quem exercita, fortalece. Quem não exercita, definha. E aí eu estou falando de corpo, alma e espírito. Aquele que mais é alimentado, mais vai se fortalecer. É desse jeito ou não é? Se você já quebrou o braço, se você já quebrou algum osso na sua vida, você sabe do que eu estou falando. O músculo naquele lugar, ele definha. Já viu o cara bombadão com o braço engessado? Quando ele tira o gesso, está com o braço mirradinho, e o outro bombadão fica meio torto até. Já viu isso? Porque é o tempo que leva-se para calcificar. E a musculatura, ela vai definhando, porque não está exercitando. Aí o que o médico fala? Vai para a fisioterapia. Vai recuperar esses músculos aí. E daí você vai lá e malha mais o outro lado para recuperar. É assim, moralmente, espiritualmente, a mesma coisa. É assim que funciona. O exercício, seja ele mental, moral, físico, vai criando não apenas uma memória, mas vai trazendo um apetite. Você cada vez quer fazer mais. Se você nunca experimentou um negócio chamado de endorfina, você está com problema. Porque é algo que dá prazer enquanto você está fazendo exercício. Tem um momento que você espiritualmente está tão ligado a Deus, que você começa a ter prazer na presença de Deus, que moralmente você paga um preço para ter uma fama muitas vezes ruim no meio dos irmãos e na sociedade. É o santinho, é aquele que não pode, nomes pejorativos. Mas quando tem problema, ele sabe quem procurar, porque sabe que você tem fibra moral.
que você não se vende por qualquer coisa. Quando você vai fazer um negócio, promover alguma coisa, você quer pessoas desse tipo do seu lado. Você não quer aqueles que faz de conta. Então nós precisamos nos dedicar a isso, para nos tornarmos aquilo que são praticantes do bem, que reverte qualquer quadro de sedentarismo, de definhamento. E lógico que a teoria disso é muito simples, muito boa, mas na prática ela custa. Na prática tem que fazer um esforço, sim, física, mental e moral. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos viciados e estamos contaminados por muito lixo. Pensa na nossa alimentação, falar de coisa física. A maioria das coisas que você gosta não é saudável. Tudo que pode fazer mal, né, é ilegal, é imoral ou engorda. É um negócio terrível. Né? Não existe um açúcar que baixa a glicose. Não existe massa que emagrece. É um negócio para ir na contramão. Tem um livro falando só sobre a dieta de Jesus. Mas quando eu falo lixo, é no sentido nutricional mesmo. A gente come muito errado. E aí eu estou falando de mim particularmente. Estou no desafio de perder 30 quilos no próximo ano. E já começou o ano, que foi a partir de agosto. É um exercício, é uma disciplina. Mentalmente, é tanto lixo que disputa a sua mente, a sua cabeça, a nossa cabeça, que às vezes você não sabe nem quem você é. E quando escuta uma palavra de bênção, você nem acredita. A palavra que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e nada pode contra você. Aí você pensa no gerente ligando amanhã cedo, falando, mais que vencedor? Não é assim? É assim, eu acabei de falar que você é mais que vencedor, não escutei um amém. Viu só? Falei pela segunda vez. A palavra diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você vai permanecer. Todo mundo pode falir nessa cidade, mas você vai prosperar. Pessoas, guerreiros de verdade, multiplicaram seus negócios nessa pandemia. A pandemia passou e você está vivo. Vai dizer que você não é vencedor? Mas você escuta tanto lixo, você escuta tantas más notícias, que a mente vai ficando embotada. Fala assim, acho que eu sou mesmo, o pastor está falando. E quer ver? Faça um teste. Eu falei de manhã isso, você pode fazer um teste. Pega aquele teu perfume preferido, mais caro, mais cheiroso que você tem. Vai lá na lata de lixo, do lixo da cozinha, do banheiro, aquele lixo que você amarra no saco lá fora para mandar para o lixeiro. Vai lá e borrifa esse perfume em cima daquele lixo todo. Ai, pastor, que desperdício. Não, faz o teste. Passa o perfume lá que você gosta tanto, e depois põe a cara dentro daquele saco e dá aquela baforada assim. Que delícia, né? Você já sabe o resultado. É esse tipo de lixo que eu estou falando. Não adianta vir o bom perfume de Cristo se a nossa mente está ocupada muito mais tempo com os lixos desse mundo. Se apegue à palavra de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Selecione aquilo que você vai ouvir. Tem canais de notícias que você não precisa nem saber do que estão falando. Conforme o título, conforme a fonte, já elimina. Seja seletivo, pare de escutar más notícias. Nós somos criados para escutar notícias. E evangelho significa boas notícias. Pastor, mas eu já sei, então divulgue. Então seja o repórter desse negócio. Amém? Moralmente a Bíblia também já nos ensina, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Uau! Queridos, nós temos uma Jericó para conquistar, que chama Foz do Iguaçu.
chama Fortaleza, chama Rio Grande do Norte. Eu não sei para onde Deus vai nos levar, mas nós queremos conquistar. E as armas não são diferentes. Nossas armas são poderosas e eficazes, que é a oração. Isso é princípio que não muda. A estratégia Deus vai nos dar, em nome de Jesus. Já nos deu. Ele já nos deu célula, já nos deu discipulado, já nos deu princípios, já nos deu recurso. Já vivemos um tempo de alinhamento, de abibliamento com a palavra de Deus. E o que pode estar faltando? Será que é coragem? Será que é santidade? Será que é fé que está faltando? Ou é obediência completa? Até quando nós vamos ficar tentando construir os nossos reinos em primeiro lugar, arrazoando com a palavra? Não sei se é verdade, vou ver a opinião de outros. Até quando nós vamos ficar brincando com as direções que o Senhor nos dá? Deus, espera um pouquinho aí. E Ele espera, Ele é educado, e Ele tem todo o tempo do mundo, literalmente. Quem não tem sou eu e você. O tempo está passando. Você quer ser reconhecido, receber uma medalha por fazer aquilo que é certo? Lá em casa de vez em quando a gente ouvia isso. Lavei a louça e enxuguei, mãe, deixei a cozinha nos trinques. Daí o outro fala, quer uma medalha? Quer um troféu por fazer a obrigação? Mas não é a minha obrigação, é a obrigação de quem mora na casa. É a obrigação sim, de manter a casa limpa. Mistura nunca prestou, queridos, e precisamos ser separados, consagrados, alinhados com aquilo que Deus quer. Ele vai fazer crescer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obediência completa. Eu vou pedir que vocês coloquem de pé. E se você quer trilhar esse caminho da obediência completa, obedecer a quem, pastor? Principalmente a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela não erra. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Mas você precisa obedecer, entregando os seus caminhos ao Senhor. Então, se você não fez, se você está afastado disso, de repente, vocês que nos assistem, coloque sua mão no coração, em um ato de obediência completa, assim como Josué fez e conquistou, começou a conquistar uma nação inteira. Depois ele pôde declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque alguns não, apesar de ter feito parte da conquista, não quiseram seguir. Mas se você decide, a partir dessa noite a seguir, faça essa oração e diz assim, Senhor Jesus, pode repetir comigo, igreja. Senhor Jesus, nesta noite, diante desta palavra, eu quero dizer que eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida e me perdoe, Senhor, pelos caminhos que andei, e que eu seja obediente à tua voz, à tua palavra, aos teus caminhos, à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você que está nos assistindo fez essa oração pela primeira vez, coloque aí no chat, coloque aí nos comentários. Um dos nossos pastores vai estar entrando em contato com você.